Fala rapaziada, muito bom dia. Sou Guilherme de Andrade, repórter do portal Esporte News Mundo, e venho aqui falar sobre essa vitória aí, sobre essa classificação do Brasil, classificação sofrida para a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, de futebol masculino em Tóquio. E a princípio, já para deixar claro, não teria resultado mais justo, mais condizente com o que foi o jogo do que esse que teve a partida, do que a classificação da seleção brasileira, né? O México, a meu ver, teve uma postura, não diria covarde, acho que é uma palavra muito forte, mas acredito que eles se recusaram a jogar do começo ao fim. A seleção brasileira, mesmo não tendo uma atuação dos sonhos, é, foi superior, tanto no tempo regulamentar quanto na prorrogação, então não tinha um resultado melhor para essa partida, mais justo do que a classificação da seleção brasileira, né? A seleção mexicana, como eu mencionei, se resumiu apenas a marcar, a botar, como a gente diz no futebol, botar o caminhão ali, estacionar o caminhão ali na frente da área e tentar segurar o ataque brasileiro. Eles conseguiram, né? Tanto que levaram a partida para os pênaltis, também abusaram também de faltas, fizeram 24 faltas, o Brasil fez 26 também, mas a seleção brasileira tinha mais a posse de bola, então as faltas do México eram mais para parar o jogo, realmente. Então, foi uma seleção que entrou em campo pensando em parar o jogo, em cadenciar, em cativar, em apenas se defender, né? Então, acredito que o resultado final ele acabou sendo justo pelo que a seleção brasileira buscou em campo, não pela atuação em si, que a meu ver a seleção brasileira não foi bem, não teve uma atuação boa, talvez tenha sido a pior atuação do time nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas foi o time que buscou atacar, que demonstrou ter vontade de fazer o gol e que acabou parando nas defesas do Chua, na boa defesa, na defesa bem postada do México, então alguns fatores fizeram com que a seleção brasileira não fosse bem, né? Então, como eu já falei, acho que o resultado foi justo pelo que a seleção brasileira propôs e pelo que o México não propôs, né? Já que eles é, se recusaram a jogar, atacaram pouquíssimas vezes o Santos. De cabeça eu consigo lembrar de apenas duas defesas dele na partida, duas defesas importantes. Então, realmente a seleção brasileira foi o time que buscou jogar e buscou atacar, né? Agora falando mais um pouquinho sobre a atuação em si da seleção brasileira, acredito que deixou um pouquinho a desejar. Isso passa muito pela atuação de alguns atletas. Acredito que jogadores importantes para a fase ofensiva do time não foram bem. O Guilherme Arana, Paulinho e o Claudinho, né? O Paulinho ali que ele é reserva, normalmente seria o Matheus Cunha por ali, que eu acho que ele teria feito uma diferença enorme nessa partida de hoje, mas por ainda estar se recuperando da lesão, talvez aí para a final ele tenha condições, temos que esperar o boletim médico da seleção brasileira, mas ele acabou fazendo muita falta, já que o Paulinho, o substituto dele, não foi bem na partida, ele entrou ali como uma espécie de ponta esquerda e o Claudinho foi puxado para o centro do campo jogando como um meia atrás do atacante, que foi o Richarlison hoje, né? Então, o Paulinho não foi tão bem, ele participou pouco e quando participava não conseguia levar perigo ao ataque. Da mesma forma o Claudinho, acho que o Claudinho foi a maior decepção da seleção brasileira nesses Jogos Olímpicos, porque a expectativa em cima dele era enorme. É um jogador que tem uma capacidade muito grande de criação e finalização, de botar jogadores na cara do gol, e ele tem feito isso muito pouco, né? Ele tem finalizado pouco, ele não marcou ainda e, se não me engano, também ele não deu assistência, então é um jogador que tem deixado muito a desejar, que não está correspondendo à expectativa que foi colocada em cima dele antes dos Jogos Olímpicos, né? E hoje, mais uma vez, ele fez uma partida ruim. Talvez a melhor atuação dele tenha sido contra a Costa do Marfim, quando a seleção brasileira ficou com um a menos, ele acabou puxando mais responsabilidade naquela partida, ele acabou finalizando algumas vezes fora da área, então naquele jogo ele foi bem, mas hoje a atuação ruim, hoje ele esteve abaixo do que ele pode apresentar, então realmente foi uma partida bem apagada dele, né? Então, outro que eu queria destacar negativamente é o Guilherme Arana, porque ele é um lateral que é muito importante na fase ofensiva da equipe, né? Na fase defensiva nem tanto, porque não é tanta característica dele defender, mas no ataque ele é muito importante. Hoje ele também não conseguiu entregar tanto ali no campo de ataque, né? Ele acertou poucos cruzamentos, ele tentou vários, acertou pouquíssimos. Ele também não finalizou tantas vezes, que eu lembro de cabeça, ele finalizou uma vez no segundo tempo, que acabou passando próximo à trave, mas ele poderia ter feito isso mais vezes, que essa finalização dele de fora da área é uma característica muito importante, que ele
costuma levar muito perigo, então ele tinha que ter arriscado mais, ele tinha que ter chegado mais ao ataque, ele tinha que ser mais assertivo nos cruzamentos, ele acertou pouquíssimas vezes, então ele deixou um pouquinho a desejar nessa partida de hoje, né? Acredito que outro atleta que foi mal, mas esse não titular, foi o Renier, ele que vem entrando bem dentro, né, nas outras partidas, hoje ele foi muito mal, ele errou praticamente tudo que tentou e acabou mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, acho que até por essas peças, individualmente falando, estarem mal no jogo, acredito que o nível da atuação da seleção brasileira foi muito mal, né? Quando você perde ali dois jogadores do ataque que não acabam atuando bem e um lateral esquerdo que é muito importante para a fase ofensiva não vai bem, é muito difícil do time conseguir ter uma boa uma atuação ofensiva de destaque, né? E foi justamente o que a seleção brasileira não teve. Dependeu muito da criação do Richarlison e do Anthony. O Richarlison sempre se mostrando o atleta com mais fome de gol. Hoje ele até tentou, mas parou na trave ali já no finalzinho do segundo tempo. Aquela cabeçada dele que passou perigo, o Show não ia conseguir chegar na bola, a bola acabou indo na trave. O Anthony sempre muito participativo pelo lado direito, apesar de não finalizar tanto, mas ele sempre está ali com a bola no pé, ele sempre está indo para cima. Então, são dois jogadores que, ao contrário dos outros dois companheiros de ataque, se mostraram muito participativos, que buscaram bastante o jogo, apesar também de terem ficado um pouquinho abaixo do que pode apresentar, né? Mas quando metade do ataque não vai bem e a outra metade vai bem, é muito difícil do time conseguir se sair bem ofensivamente. Foi o que aconteceu hoje com a seleção brasileira, né? Mas no geral acredito que foi o time que mereceu sair de campo classificado, mesmo atuando mal, mesmo tendo dificuldade para furar aquele bloqueio defensivo do México, com problemas de criação, já na parte final do segundo tempo, na prorrogação, o time se mostrou um pouquinho apático, talvez até pela parte física ter pegado um pouquinho mais, então o time acabou se mostrando um pouquinho apático, sem tanta criatividade, sem tanta vontade de ir para o ataque, podendo assim dizer. Então, mesmo apesar de tudo isso, acabou sendo a seleção que buscou atacar, que buscou fazer o gol. Então, classificação mais do que merecida. E acho que não tinha um resultado melhor para traduzir o que foi essa partida de hoje entre Brasil e México, né? Então, fazendo um resumo geral, o México ele se resumiu a marcar, tentou parar a seleção brasileira do começo ao fim, conseguiu, mas quando chega na hora das penalidades máximas, que talvez tenha sido a principal meta deles para a partida de hoje, eles não conseguiram ser efetivos, pararam no Santos, que fez uma boa partida, ele fez duas boas defesas ali no final do primeiro tempo, e foi muito decisivo nas penalidades máximas, então ele que acabou falhando no primeiro jogo, ali no gol da Alemanha, acabou sendo um pouquinho contestado, então essa partida de hoje é muito importante para dar confiança para ele, para o torcedor passar a confiar mais nele, porque ele é um excelente goleiro, ele merece estar ali. Ele se mostra muito tranquilo, muito frio em horas decisivas, em horas que a tensão acaba tomando de conta, e foi o que aconteceu. Ele foi frio na penalidade máxima, ele acabou pegando o primeiro pênalti, que é sempre muito importante, como é que passa o nervosismo para o lado de lá, então ele acabou sendo muito importante nessa para a classificação do Brasil, então é um jogador que vale se destacar. Então a seleção brasileira foi muito bem assim, né? Foi o time que buscou o ataque, foi o time que buscou a vitória e acabou sendo recompensado com resultado positivo, né? Então, basicamente foi isso a partir de hoje, o Brasil atacando, sem tanta criatividade, mas atacando mais na força da vontade, como o próprio Bruno Guimarães falou no final do jogo. Hoje não foi na técnica, mas foi mais na base da vontade, da raça, foi realmente o que aconteceu na partida, né? O Brasil não teve tanta inspiração ofensiva, mas sempre estava ali martelando no ataque, buscando o gol, ao contrário do México, que buscou se defender e tentou parar de todas as formas a seleção brasileira. Então é isso, o próximo adversário do Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio vai sair agora, daqui a instantes, né, no jogo entre Japão e Espanha, que vão decidir aí quem será o segundo finalista e também quem será segunda seleção a disputar a medalha de bronze. A final vai acontecer no domingo, o horário vai ser às 8 horas de Brasília, às 8 horas daqui do Brasil. Então fiquem ligados aqui no portal Esporte News Mundo, que a gente vai fazer uma cobertura completíssima dessa final aí, que o Brasil vai em busca do segundo ouro da história do futebol masculino em Jogos Olímpicos, o segundo ouro consecutivo também, né, já que nós ganhamos
no Rio, em 2016. Então, fiquem ligados aí no nosso site, esportenosmundo.com.br, que a gente vai trazer uma cobertura completa desse jogão. Nossas redes sociais também, portal ENM, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, fiquem ligados aí para vocês não perderem nada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos se vocês tiverem gostado. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até sexta-feira e que o Brasil seja ouro nessas Olimpíadas. Valeu!